Glória a Deus. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Que bênção estarmos aqui, né? Uma noite que nós podemos ter uma oportunidade, né? De fazer um culto como memorial a tudo aquilo que Jesus fez por nós. E glória a Deus, queridos, porque por nós mesmos nós não teríamos condições nenhuma de estarmos aqui se não fosse a graça do Senhor. Olha que mesa linda. Eu estou aqui terminando de acender a luz aqui, pastor. Olha que coisa linda, queridos. Que capricho, que zelo, não é? As coisas do Senhor são assim, queridos. O Senhor diz que maldito não é aquele que não faz, é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E quando a gente vê uma mesa, olha só que coisa linda, com um pãozinho, depois no final, vocês vão levar, cada um vai levar um pãozinho desse para casa. Amém? Glória a Deus. E hoje eu quero falar de algo que o Senhor colocou no meu coração e eu busquei em Deus a respeito. Eu nunca preguei essa palavra no culto de Santa Ceia, mas nós estamos aqui para fazer a vontade daquele que nos chamou. Amém? Eu te convido a abrir a palavra do Senhor lá no livro de Eclesiastes, capítulo 1. Amém? Quero começar com esta palavra de Eclesiastes, capítulo 1, e já te lanço uma pergunta: qual é o sentido da vida? Esta foi a pergunta que o Espírito Santo me fez, e todas as vezes que eu medito no livro de Eclesiastes, queridos, o Espírito Santo ele me faz essa pergunta: qual é o sentido da vida? Por que nós estamos aqui esta noite? Por que amanhã muitos de nós vamos colocar o nosso despertador 6 horas da manhã, 5 horas, 7 horas? Quem pode mais tarde, glória a Deus. Por quê, queridos? Que nós vamos acordar pela manhã, que nós vamos ter a nossa rotina diária, semanal. Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido de estarmos nessa terra? De vez em quando é bom a gente meditar sobre isso e buscar em Deus, queridos, uma resposta, uma direção, um norte para nós estarmos sendo guiados. E a palavra do Senhor é a nossa bússola, queridos. Ela tem todas as respostas que nós precisamos. Então acompanhe comigo, capítulo 1 de Eclesiastes, versículo 1, do 1 ao 3 por enquanto. A palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Feche teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui na Tua presença santa, e é um privilégio, Senhor, porque nós estamos aqui hoje, neste memorial, trazendo à memória, Senhor, o Teu sacrifício, o Teu grande amor, a Tua entrega por nós. Nós não éramos merecedores, nenhum de nós merecíamos, Senhor. Não foi por mérito, não foi por bondade nossa, mas foi pela graça, pelo favor imerecido, que um dia o Senhor olhou
meditar esta noite. Salomão faz uma pergunta importantíssima nesse livro de Eclesiastes, queridos. O último livro que ele gravou, provavelmente, que ele escreveu, provavelmente, já na fase final da sua vida, quando ele volta e entende o sentido da vida, a qual ele já tinha passado por tantas situações, a qual ele tinha sido já um rei, onde tinha todo o conhecimento. Certa feita, o Senhor aparece a Salomão em sonho, e o Senhor fala o que ele queria, e Salomão faz, queridos, e fala para o Senhor algo tão tremendo. Ele diz: Senhor, eu quero sabedoria. Para quê? Para mim mesma? Não, para eu poder lidar com o teu povo, para eu poder conduzir o teu povo. Querido, quando nós pedimos algo para o Senhor, sábio, algo que está no coração de Deus, o Senhor é fiel para fazer, para cumprir, e o Senhor se agrada tanto daquilo que Salomão fala para o Senhor, aquela resposta que ele dá para o Senhor, que o Senhor, além de dar sabedoria, acrescentou riquezas a este homem. Ele foi o homem mais sábio da terra. Ele foi o homem onde outros reis vinham para conhecer, para ver o teu reino, para ver a organização do teu reino, para ver como ele administrava tudo. Então, quando ele escreve Eclesiastes, ele já estava meditando, ele já tinha se arrependido de toda a idolatria que ele viveu, ele já tinha se arrependido das muitas esposas estrangeiras que ele havia conquistado e colocado no seu reino. Ele se arrepende, ele teve 700 mulheres, 300 concubinas. Imagina só, queridos, esse homem experimentou tudo que o dinheiro podia proporcionar nessa terra. Esse homem chega diante de Eclesiastes, diante dessa realidade do sentido da vida, e ele nos ensina algo importantíssimo esta noite. Por que é que nós estamos aqui esta noite? O que nós estamos fazendo aqui, queridos? Qual o sentido da nossa vida? O que nós temos buscado? O que nós temos colocado diante do Senhor? Porque Ele vai dizer assim: olha, tudo é vaidade, vaidade de vaidade. Quando se repetia também 2 vezes a mesma palavra, que eles na sequência, era para frisar bem a importância daquela palavra. E ele vai e fala vaidade de vaidade, que significa, queridos, basicamente vaidade, um vapor, algo que passa muito rápido. Assim é a nossa vida nessa terra, é um vapor, é uma neblina, passa rápido demais. No que é que nós temos gastado o nosso tempo? O que é que nós temos feito na nossa existência nessa terra? Salomão chega a essa conclusão: é vapor, é um fôlego rápido, passa rápido demais. Vaidade de vaidade. Um homem, queridos, que teve tudo ao seu dispor, um homem que desfrutou de tudo que ele podia. No versículo 14, ele diz assim, atentai para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade, é correr atrás do vento. Olha que tremendo isso que ele se depara no fim da vida dele, queridos. Depois de ter vivido e passado por tantas situações, ele diz: olha, todas as tentativas, é como tentar agarrar o vento, nós conseguimos,
E ele chega nessa conclusão. E é tão tremendo, queridos, porque no capítulo 2, e é interessante nós meditarmos, no versículo 24 e 25, ele diz assim, ó: nada há melhor para o homem do que comer, do que beber, e fazer a sua alma gozar o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus, pois separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Ele está dizendo assim, ó: tudo que o Senhor nos proporciona nessa terra é bênção. Tudo que o Senhor permite, queridos, que chegue em nossas mãos é bênção. Comer, beber, está falando de prazeres. Mas ele diz assim, olha, se nós tivermos tudo isso e não tivermos o temor a Deus, uma vida com Deus, de nada adianta. Não há nada que vai alegrar e preencher o vazio da nossa alma se Deus não estiver, se a presença do Senhor não estiver conosco. Moisés fala isso: Senhor, se o Senhor não entrar comigo, não for comigo à terra prometida, de nada adianta a terra prometida sem a tua presença. Nós podemos ter tudo que o Senhor nos proporcionar nessa terra, queridos, mas tudo se primeiro estiver com Ele, na presença dEle, para a glória do nome dEle, porque senão é tentar agarrar o vento, senão, queridos, é fadiga, é cansaço. E Salomão fala: nós podemos desfrutar de tudo, e nesse tempo, queridos, nós precisamos meditar nesta verdade. Que sentido tem a nossa vida? Que sentido tem quando nós saímos daqui? Porque aqui é tremendo, nós estamos aqui louvando, adorando, recebendo a palavra do Senhor, mas o nosso campo de batalha começa amanhã, lá fora. E tudo aquilo que a gente tem caminhado, visto, o que nós temos feito? Qual o sentido para nós? Quais são as nossas motivações para acordar de manhã, para trabalhar, para caminhar, queridos? Porque aqui nós vamos ver um homem que tinha tudo. Ele tinha fama, ele tinha dinheiro, ele tinha poder, ele tinha mulheres, ele tinha sabedoria, ele tinha uma vida de prazer intensa, mas ele tinha um vazio muito grande. E ele define tudo isso: vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Esta é uma noite de nós refletirmos, queridos, porque o sacrifício de Jesus por nós foi algo tremendo. É algo que para nós foi pela graça, mas o Senhor pagou um alto preço para nós estarmos aqui esta noite. Ele pagou um alto preço, queridos, para que nós pudéssemos ter comunhão, para que nós pudéssemos ser reconciliados com o Pai. Um preço foi pago, um inocente foi para aquela cruz, um sangue foi derramado por mim e por você, para que a nossa vida fosse transformada através do poder de Jesus. Cristão não é religiosidade, queridos. Nós não estamos aqui cumprindo um protocolo, nós estamos aqui aprendendo a caminhar e sermos cidadão do céu. O Senhor nos chama para caminhar nessa terra, mas almejando algo tremendo que Jesus conquistou naquela cruz, que é a eternidade com Ele. E Salomão, ele começa, em Eclesiastes, ele começa a discorrer isso nos capítulos que a gente vai passando. Ele começa a ver tudo bom, sim, o que o Senhor nos proporciona é bom, desde que Ele esteja conosco. A nossa vida é uma bênção, desde que o Senhor seja o Senhor dela, porque sem isso é cansaço, fadiga, há um vazio na alma. Quantos estão lá fora, queridos, procurando tantas coisas para preencher o vazio da alma? Mas o vazio da alma está aqui esta noite, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Um Deus poderoso, que nos preenche, queridos, que nos dá contentamento, que nos faz entender que nada termina nessa terra, nada termina aqui. Há uma eternidade nos aguardando, queridos, há uma morada eterna nos aguardando. Como é que nós estamos lidando com
dizer: eu não te conheço. Eu não te conheço. O céu é para os íntimos, queridos. O céu é para aquele que entende o que é ser cristão. O céu é para novo nascimento. O céu é para pessoas convertidas que mudaram o caminho, a roda do mundo e pegaram o caminho estreito e a porta estreita. É para aqueles que têm mudança de vida. É para aqueles que entendem que nós estamos aqui com as malas prontas para a eternidade. E que malas são essas, pastores? Não é nada físico, não é nada nessa terra. São bagagens e obras que nós fizemos nessa terra. A transformação de vida, para que nós possamos chegar lá e ter o Senhor e olhar para Ele face a face, e Ele olhar para nós e falar assim: vinde benditos de meu Pai, entrai por Deus eterno. É isso que nos espera, queridos. E Salomão, nesse momento, ele chega a essa conclusão, ele começa a entender o sentido da vida. Não estava em nada terreno, apesar do Senhor ter proporcionado tudo para ele, não estava. E há muito mais além, muito mais além. A palavra diz, queridos, se nós desejarmos só as coisas dessa terra, nós somos os mais miseráveis. Sabe por quê? Porque daqui nós não vamos levar absolutamente nada, nada. Ninguém leva nada daqui. Do jeito que nós viemos, nós voltaremos. Do pó nós viemos, do pó voltaremos. Nada nós levaremos daqui. E é tão tremendo porque ele continua discorrendo. Eu quero que você vire a página e vai lá para o capítulo 12. Olha que coisa tremenda que Salomão fala, e que eu quero que o Espírito Santo imprima nos nossos corações esta noite, queridos. Esta noite de ceia, esse culto de ceia, porque nós não estamos aqui cumprindo um rito religioso, não, queridos. Nós estamos aqui em comunhão para adorar aquele que entregou a tua vida por nós. E nós nem éramos bonzinhos ainda quando Jesus fez isso. Nós éramos terríveis, mas Ele se entregou por nós. E a palavra diz assim, no capítulo 12, no versículo 1, Salomão aqui ele vai discorrer a respeito da velhice. Ele diz assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais dirás: não tenho neles prazer, antes que se escureçam o sol e a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. Ele diz assim, lembra-te do teu Criador. Enquanto ainda você tem vigor, disposição, enquanto você é lúcido, enquanto você tem condições de buscar, de orar, de renunciar, de se entregar, lembre-se do teu Criador. E muitos podem falar assim, pastor, mas eu lembro. O mundo lá fora sabe que tem um Deus também, queridos. O mundo lá fora sabe que tem um Criador. Mas Salomão não está falando desse tipo de lembrança. É
pessoas nesse momento que estão entubadas em hospitais, em UTIs. Tem pessoas, queridos, que estão vegetativas em camas. Tem pessoas, queridos, que já não estão mais com a saúde mental em dia. Salomão está falando, ó, lembra-te do seu Criador. Nos dias da sua mocidade, quando você tem ainda consciência, saúde, para buscar, para vir e se prostrar e temer a Ele. Lembra-te do teu Criador. E aí ele começa a fazer uma metáfora, queridos, a respeito dos anos, das dificuldades que nós somos acometidos ao passar dos anos. Conforme os anos vão chegando, queridos, nós vamos perdendo vigor, né? Nós vamos perdendo a saúde, nós vamos perdendo a disposição. E aqui Salomão faz essa metáfora, esse comparativo, para nos dar um alerta. As dificuldades que a cada ano nós somos acometidos, ele traz aqui em forma de comparativo. E no versículo 2 diz assim, lembra do teu Criador? Antes que se escureça o sol e a lua e as estrelas do resplendor da tua vida e tornem a vir as nuvens depois um aguaceiro. Sabe o que ele está dizendo aqui? De uma metáfora, de uma forma tão poética, queridos. Lembra do teu Criador. Antes que escureça o sol, a lua, as estrelas. Antes que comece a faltar a tua visão. Antes que a tua visão comece a ficar embaçada. Antes que ao longo dos anos você já comece a não enxergar muito bem. Lembra-te do teu Criador. Antes disso, não espere chegar nessa situação. E ele diz assim, no versículo 3: no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços se curvarem, os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, pois por serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas. Ele diz, lembra-te do teu Criador. Antes que aconteça isso, antes que o teu físico comece a enfraquecer, sabe? Nós olhamos o vigor hoje da juventude, até dos mais de idade, queridos. Hoje nós somos uma geração, e glória a Deus por isso, de pessoas que se cuidam, que vão para uma academia, que fazem uma alimentação boa, que conseguem prolongar ali os teus anos, se cuidando, e isso é de Deus, queridos. Isso aqui é templo do Espírito Santo, nós temos que cuidar. Ele fala assim, então, lembra do teu Criador, enquanto você tiver vigor, enquanto você ser forte. Sabe por quê? Porque vai chegar um momento que você vai começar a ficar fraco, os teus ossos vão enfraquecer, você não vai conseguir andar direito, você vai precisar de ajuda para levantar, você vai precisar de ajuda para se locomover. Antes disso, lembra-te do teu Criador, coloque Ele em primeiro lugar, na presença dEle, entre nesta presença e se firme nesta presença. Ele diz, olha, cessarão os teus moedores. Vai passando o tempo, queridos, a gente tem dentistas aqui, o dente começa a enfraquecer, né? Por mais que coloque porcelana, não sei mais o que, uma de técnica, né? Vai começar a enfraquecer, porque a idade vai chegando. E aí os roedores já não estão comendo tudo que podia antes, não é verdade, queridos? Quantos aqui já não comem tudo que podia antes? Olha como o Senhor mexe no mais profundo, olha como o Senhor vai lá no profundo e mostra para nós, olha, a idade chega, o tempo passa. Antes disso, enquanto você pode, busca o teu Criador, lembra-te dEle, tem uma vida com Ele. Não espere chegar no último momento. Tem gente, queridos, que eu já ouvi falar isso. Quando eu estiver já para morrer, eu aceito Jesus. Olha só, vai barganhar com Deus desse jeito? Será que vai dar tempo? O Senhor diz, olha, antes disso, lembra-te, tem uma vida com Deus. Sabe por quê, queridos? Porque uma vida com Deus é uma vida plena, é uma vida de novidade de vida, de vigor. Nós vamos ver Caleb com 85 anos, chega para Josué e fala assim, olha, eu quero
imaginando a hora que minha voz começar a cessar, queridos. Que desespero vai ser. Quem fala bastante é assim, não é? O Senhor diz, olha, vai chegar um momento que é natural da nossa existência, que nós vamos chegar numa certa idade e a voz vai sair bem de mansinha, não vai ter o mesmo vigor, a gente não vai conseguir gritar, a gente vai conseguir dar glória a Deus, aleluia! Glória a Deus! Se hoje você pode ter glória a Deus, aleluia! Porque vai chegar um dia que não vai sair esta voz, aleluia! Mas nós já estamos na presença do Rei dos Reis. E Salomão diz, antes disso, lembra do teu Criador, se volte para Ele, tenha uma vida com Ele, renuncia, se arrependa. Deixa vaidade, tudo é vaidade nessa terra, queridos. O nosso eu é vaidade. A nossa justiça própria não passa de vaidades. A nossa razão não passa de vaidades. Nós não vamos levar nada daqui, queridos. A nossa inimizade são vaidades. O nosso desejar mal para alguém, a nossa inveja, o nosso ciúmes, é tudo vaidade. O que importa é temer esse Deus e andar nos teus caminhos e buscar a face do Senhor enquanto nós podemos. É adorar Ele enquanto nós temos fôlego de vida, enquanto a nossa voz sai. É buscar esse Deus. Enquanto os teus lábios eles estão abertos, a tua mandíbula está forte, porque vai chegar um momento que a porta dos teus lábios elas vão se fechando, nós vamos enfraquecendo. Olha que meditação para nós, queridos, no culto de Santa Ceia. Diz assim, ó, no 5: como também quando temeres o que é alto e te espantares no caminho e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna e os pranteadores andem rodeando pela praça. Ele diz, olha, vai chegar um momento que o alto vai te assustar. Vai chegar um momento que as coisas que você fazia com tanta facilidade e com tanta ousadia vai te dar medo. Queridos, quando eu era jovem eu adorava moto. Cheguei a ter uma moto até. Hoje eu tenho pavor, acho que eu não consigo subir numa moto de medo. Cada dia que passa, aquilo que nós éramos ousados porque éramos jovens, aquilo começa a nos dar pavor, nos dar medo. A gente começa a recuar em certas coisas, a gente começa a se amedrontar, a gente começa a perder o vigor, a gente começa a ficar espantado, a gente começa a se sentir mais frágil. E Salomão fala assim, busca ao Senhor antes que isso aconteça, porque isso é inevitável quando a idade for chegando para nós, queridos. Ele diz assim, sabe por quê? Que vocês devem fazer isso? E ele fala aqui, ó, antes que vocês fechem os teus olhos, porque sabe o que nos espera, queridos? Uma eternidade. Há uma eternidade nos aguardando. Quando houver temor nas coisas que fazemos no nosso cotidiano, nós devemos entender que tudo isso é um processo do nascer e do morrer, do bebê até a fase mais velha. Ele diz assim, ó, antes disso, antes que você vai à casa eterna, lembra-te do teu Criador. Esta é uma noite, queridos, de trazermos na memória tão grande sacrifício do nosso Criador, o que Ele fez por nós, o que Ele suportou por nós. E olha que tremendo aqui, Salomão vai terminando e diz assim, ó, no versículo 6, antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao
Antes também que esse copo de ouro, que é o nosso cérebro, comece a falhar, antes de tudo isso, volte para o Senhor. Lembra-te do teu Criador. Sabe por quê? Porque tudo isso daqui vai voltar para o pó. Tudo isso daqui, queridos, vai voltar para o pó. Mas hoje é o dia que o Senhor nos faz trazer à memória um culto de Santa Ceia com uma palavra tão diferente de como a gente costuma ministrar a Santa Ceia aqui. Mas é para nós trazermos na memória que o tempo passa muito rápido, que o tempo é muito ligeiro, queridos. E ele diz no 7, ó, e o pó volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus, que o deu. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de se voltar. Talvez muitos podem falar assim: ah, pastor, ainda falta muito tempo para eu ter problema nos meus bebedores. Ainda vou fazer as manutenções com a sala aqui, ó, tá tudo certo, ó, vou conseguir. Só que a nossa vida, queridos, ela é um sopro. Ela passa muito rápido. Converse com uma pessoa que está afastada há anos da igreja. Ela não sabe nem quanto tempo que ela está fora da igreja. Uma vez eu cheguei a perguntar para uma pessoa, ela falou assim: 3 anos. Aí outra falou assim: não, você está há 10 anos já. 10 anos? 10 anos. O tempo passa muito rápido, queridos. E Salomão nos adverte aqui, ó: volte ao seu Criador antes que tudo isso aconteça. Antes que o último, que o copo de ouro pare, que o cérebro pare de processar, pare de funcionar. Volte ao seu Criador, porque ó, o pó vai voltar para a terra. Nós vamos voltar e o Espírito vai para quem? Para Deus. A Santa Ceia, queridos, nos remete a tão grande sacrifício de Jesus. Só que esse sacrifício, ele vai exigir de nós um posicionamento, uma caminhada na presença do nosso Deus. Ele vai fazer com que a gente entenda que muito maior e muito mais eterno é a presença dele em nós do que qualquer outra coisa dessa terra. E Salomão, ele termina falando algo tremendo no versículo 13: de tudo o que se tem ouvido, em suma teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Quando a gente lê todo o livro de Eclesiastes, vê tudo que Salomão conquistou, tudo que ele foi nessa terra, um grande rei, sábio, poderoso. Quando a gente lê tudo, ele fala assim: olha, de tudo isso, de todo esse resumo da minha vida, da minha existência, eu quero te falar algo: teme a Deus e anda nos teus caminhos, porque isso é um dever nosso, queridos. Aí sabe, ele conclui, sabe por quê? Porque Deus há de trazer o juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Guarde e teme ao Senhor, porque naquele grande dia, queridos, no memorial do Senhor, todas as nossas obras estarão diante dele. Não é pastor que vai nos julgar, não é pastor que vai dizer se a gente está certo ou não. A palavra nos confronta enquanto estamos aqui, mas naquele grande dia é o Senhor, e até as obras encobertas o Senhor vai trazer à memória. Ele diz assim em Eclesiastes 3, volta um pouquinho, queridos, 3 no versículo 11: o Senhor tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sabe por que nós, queridos, temos tanto medo da morte? Sabe por que nós não queremos partir dessa terra? Sabe por que a morte nos apavora? Porque o Senhor, ele colocou, ele plantou no homem esse desejo da eternidade. Ele plantou isso em nós, queridos. É por isso a dificuldade tão grande que nós temos. Nós queremos estar na presença
Jesus, no sacrifício dele, ele foi lá e selou isso. Naquela cruz, ele rasgou a cédula de condenação que estava sobre a minha vida e sobre a tua vida. E hoje nós temos acesso a Deus. E hoje, queridos, nós sabemos, cada um de nós, para onde nós vamos, quando tudo isso acontecer conosco. Quando a gente estiver fraco, quando a gente já estiver no fim da nossa jornada aqui, pode ser jovem, pode ser mais velho, nós sabemos para onde nós vamos. Aí eu quero finalizar para a gente ministrar a ceia, lá em João capítulo 14, amém? Vamos abrir para finalizar João capítulo 14. Olha que tremendo, olha que obra poderosa que o Senhor fez, queridos, por nós. É por isso que tudo que a gente faz para o Senhor ainda é muito pouco, queridos. Tem pessoas que acham que faz tanto para Deus. Não é tanto, não é muito. Maior foi Ele, foi o sacrifício dele por mim e por você. Foi o que Ele fez por nós. Olha o que diz aqui, ó, 14:1. Jesus falando para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou ter dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós sabemos para onde nós vamos. Amém, queridos? Nós sabemos para onde nós vamos, queridos. E é tão tremendo isso, porque o Senhor disse que para onde nós vamos há delícias perpétuas. Há um lugar que não há choro, não há tristeza. Há um lugar, queridos, que não há enfermidade. Há um lugar que não há trevas. É um lugar tremendo, da qual Jesus foi preparar. E Ele vai vir buscar a tua igreja. Ele vai vir buscar uma noiva ataviada, uma noiva sem ruga, sem mancha, sem mácula, sem coisa alguma. Uma noiva que entra num processo e entende que nós precisamos conhecer, ter uma vida com esse Deus, prosseguir na presença dEle, temer a Ele, andar nos teus caminhos. Quando Ele vier nos buscar, queridos, nós vamos para este lugar. E a Santa Ceia nos remete a tudo isso. Porque se nós não entendermos, queridos, o sentido da nossa vida, se nós não entendermos que nós somos como um vapor aqui, que nós estamos hoje aqui, mas não sabemos daqui a pouco aonde nós estaremos. Se nós não entendermos isso, queridos, nós vamos prolongando ali a nossa vida, a nossa intimidade com Deus. Nós vamos achando que está tudo certo. Vem de vez em quando ouvir
nosso tempo de luto, nós choramos, muitas das vezes todos os dias, ao lembrar de alguém que se foi, que nós amávamos muito. Só que nós somos um povo que nós sabemos para onde nós vamos, queridos. Nós sabemos que nada termina aqui nessa terra, que há uma eternidade, e aqueles que foram com o Senhor estão lá, já no seio de Abraão, já desfrutando. Nós sabemos disso. O mundo está em desespero, o mundo está atribulado, queridos, mas nós sabemos que o nosso Jesus, que nos deu essa ordenança de todas as vezes que nós reunimos aqui em comunhão, trazer a nossa memória, tão grande sacrifício, trazer a nossa memória, que a nossa vida é curta demais, é um vapor. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós não podemos estar, queridos. Hoje nós estamos aqui, a gente não sabe daqui meia hora onde nós vamos estar, se a gente continua aqui, se o Senhor vem nos recolher. Nós não sabemos do dia do arrebatamento da igreja, mas nós sabemos que o nosso Jesus vai vir nos buscar. Nós sabemos que o que nós estamos fazendo aqui em memória, é trazendo a memória que nós estávamos condenados, que quando terminasse aqui, quando o fio de prata encurvasse, quando o copo de ouro parasse de funcionar, quando tudo isso acontecer com a gente, nós sabemos que há um Deus que vai vir nos buscar, e nós vamos morar na eternidade com Ele. Nada termina aqui, nada tem fim aqui, queridos. Nós estamos aqui de passagem, como peregrinos e forasteiros em terras estranhas. Esta não é a nossa pátria, queridos. Nós estamos de passagem. Há uma pátria celestial que Jesus foi preparar para nós, e Ele disse que vai vir nos buscar. Glória a Deus. E nós trazemos a memória, tão grande sacrifício. Eu te convido neste momento a fechar os teus olhos. Continue pedindo para o Espírito Santo, fala comigo. Se até hoje, Senhor, eu tinha dúvidas, se até hoje, Pai, eu nunca parei para pensar qual o sentido da vida, hoje o Senhor me falou na Tua palavra, Pai. Nós vamos nascer, caminhar, envelhecer, e vai chegar um momento que o pó do pó veio, do pó voltará, mas o Espírito voltará para ti, Senhor. E pelo grande sacrifício de Jesus, nós vamos poder estar com o Senhor, Pai. Nada termina aqui. Nós vamos estar na eternidade com o Senhor. Muito obrigada, Jesus. Espírito Santo, continue a imprimir esta verdade no nosso coração. Continue a falar conosco, Senhor. Esta palavra, essa revelação que Salomão traz, essa conclusão que ele chega no final da vida dele, depois de viver no auge, quando ele escreve Cantares, no auge da sua juventude, e depois ele escreve Provérbios, já numa fase madura, ele vai para Eclesiastes, e com tanta experiência, com tanta vivência, ele recebe essa revelação, que tudo nessa terra é vaidade, vai passar. E o que nós devemos é andar nos caminhos do Senhor, é temer ao Senhor. E isso é dever de todos nós, porque o juízo chega e vai chegar um dia para toda a terra. Vai chegar um dia que os nossos olhos vão se fechar, o corpo voltará para o pó, mas o Espírito voltará para Deus. E naquele grande dia, Senhor, nós queremos sim ouvir o Senhor nos chamando. Vinde benditos de meu Pai, entrar no gozo eterno. Nos livra, Senhor, de ouvir, Pai, o Senhor dizendo: não te conheço. Mas, Senhor, eu fui pastora, eu fui levita na casa do Senhor, eu fui diácono, eu fui presbítero, eu fui evangelista. E o Senhor dizer: eu não te conheço. Nos livra, Senhor. Nos faça, Pai, nos voltar mais e mais para Ti, Senhor. E todas as vezes, Senhor, que nós escorregarmos, porque todos nós estamos sujeitos, nós pecamos todos os dias, seja em palavras, em pensamentos, em atitudes, em omissão. Se isso vier acontecer, Senhor,
em nome de Jesus. Amém, queridos? Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Quero ministrar agora a ceia do Senhor. Te convido a abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 11. Nesse ministério nós sempre ministramos a ceia antes de servir, queridos. Isso é muito importante. Quem é que pode ceiar? Quem é que já entregou a tua vida para Jesus? Alguém nesta noite que quer entregar a tua vida para Jesus, que ainda não entregou a tua vida para Jesus, queridos? Se há, levante a tua mão onde você está. Nós estaremos orando. Alguém que queira se reconciliar, está afastado dos caminhos do Senhor e veio aqui esta noite, recebeu da palavra, entendeu que é filho. Não tem ex-filho, queridos. Quando o Senhor nos escolhe, Ele nos escolhe. É ter uma aliança conosco. E esta aliança, ela não se quebra. Nós podemos falhar muitas vezes. Nós podemos nos afastar, nos esfriar. Nós podemos passar por tantas situações. Mas a aliança que o Senhor tem conosco, ela continua firme. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Todos estão na presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Acompanhem comigo aqui, queridos. 1 Coríntios capítulo 11, do 23 ao 32. A palavra do Senhor diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento, ou a nova aliança, que eu gosto muito, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Queridos, eu gosto muito desse último versículo. Como é tremendo quando o Senhor nos exorta. Como é tremendo quando o Senhor nos traz para perto, porque exortar é trazer para perto. Como é tremendo isso, sabe por quê, queridos? Porque Ele não quer jamais que a gente se perca. Ele não quer jamais que nós sejamos condenados naquele grande dia junto com o mundo. O amor dele é tão grande por nós que Ele nos traz para perto. Ele nos exorta. Ele nos faz nos achegarmos. Isso é amor de Deus. Amém? Glória a Deus. Quero chamar os pastores, pastor Zildo, pastora Aninha. Quero chamar o diácono Nelson aqui à frente. Nós vamos estar, queridos, orando, consagrando esses elementos, tirando do uso comum. Essa ceia, queridos, é a nossa última ceia do ano. Glória a Deus. E vocês vão receber um cálice muito bonitinho, muito abençoado, padronizado. Aqui, ó, nasceu o Salvador. Amém? Glória a Deus. Estenda tuas mãos, vamos orar e consagrar. Senhor, nós queremos neste momento, Pai, consagrar esses elementos que representam a ceia do Senhor, tirados, Pai, do uso comum. Nós queremos neste momento, Pai, consagrar o pão que representa o Teu corpo, que foi dilacerado naquela cruz por nós, a nosso favor. Consagramos também, Senhor, o suco de uva, que representa o Teu sangue, que foi vertido naquela cruz. Senhor, que ao descer nesse altar, Pai, os Teus servos, ao servir cada um de nós, cada um dos nossos irmãos, que esse cálice venha trazer fortalecimento, cura, que haja, Pai, o mover do Teu Santo Espírito, de purificação, de arrependimento verdadeiro. A ceia fala de comunhão, Senhor, e nós sabemos que o Senhor, Pai, tem muito mais
nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém? Glória a Deus. Queridos, conforme você for pegando, pode se levantar, aguardar. Nós vamos esperar sempre uns pelos outros, para nós cearmos todos juntos. Ceia fala de comunhão, queridos. Nessa comunhão o Senhor se agrada. Amém? Se você sofreu traição, se você está com uma ferida aberta, esta noite é noite de fechar as feridas, sabe por
agradeceu ao Pai. Então agradeça. Você está passando por lutas, por injúrias, por traição, agradeça, porque tudo isso é para o seu crescimento e para o meu crescimento. O que nós precisamos é liberar perdão. Essa é uma noite de perdão. Libera perdão. Jesus estava ali para o traidor. Jesus estava ali, queridos, para aquele que é rejeitado. Pedro disse assim, ó: Senhor, todos podem te rejeitar, mas eu morro por ti. Pedro rejeita Jesus. Os demais vão embora. E ele não desistiu de mim, não desistiu de você. Não desista da tua caminhada, queridos. Independente do que você esteja passando, libera cura, libera perdão esta noite. Em nome de Jesus. Jesus vai lá e pega o pão e dá graças ao Senhor em tudo. Dá graça na luta, dá graça nas alegrias, nas vitórias, nas derrotas, em tudo dá graça. E ele vai, e diante daqueles 12, que ele já conhecia muito bem, ele parte o pão. Ele diz assim, ó: este é o meu pão, repartido a vós. Este é o meu pão, é o meu corpo que vai para aquela cruz por vocês. Não se esqueçam disso. Quando vier as lutas, não se esqueça disso. Não pare a tua caminhada. Traga a memória. Jesus disse, olha, tendo dado graças, partiu e tomou e comeu o pão e disse, esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Em memória, queridos, de tão grande sacrifício de um Deus que nos amou até o fim, que não retrocedeu. Nesse momento, todos nós vamos comer do pão. Amém? Pode comer. Senhor, muito obrigada, Pai.